conversar com os nossos companheiros de partido, com os nossos amigos aqui da região. Hoje pela manhã o governador Geraldo Alckmin esteve aqui na cidade, fazendo a entrega de títulos de propriedade, fazendo a distribuição de creches para a região, e eu que o acompanhei, conversando com o Crespo, meu querido amigo, combinamos que no almoço, que é a hora que nós temos de liberdade democrática para poder traduzir um pouco as nossas ideias, que nós pudéssemos realizar esse almoço e conversar com alguns amigos aqui de Sorocaba e da região. Então quero te agradecer, Crespo, pela disposição, pela forma como você sempre nos recebe aqui em Sorocaba, e dizer que é uma alegria para mim estar entre tantos amigos. Saudando o Renato Amari, cumprimentar todos os companheiros de outros partidos aqui presentes e agradecer os amigos da região. São 14 cidades que estão aqui presentes, todos amigos muito queridos, prefeitos, vice-prefeitos, candidatos, vereadores, pré-candidatos e pessoas que têm convivido conosco, não de agora, mas de muitos e muitos anos. Eu tenho uma curiosidade, Amari. Eu comecei na política muito cedo. Você imagina que com essa idade eu estou no 4º mandato de deputado. E antes de ser deputado, eu tive a satisfação de, nas horas vagas, estudando Direito em São Paulo, militar num partido, que é o partido que eu estou até hoje, o Democratas. Portanto, militei na Juventude Liberal com meus 18 anos de idade, e naquela ocasião eu conheci o então candidato a deputado, Caldini Crespo. E fiz reuniões políticas aqui em Sorocaba, ao lado do Crespo, na sua campanha, depois da eleição do Crespo em 95, ainda quando eu ocupava um cargo no governo Mário Covas, nosso saudoso governo Mário Covas, e o Amari também exercia ali o seu primeiro mandato como deputado. Portanto, Sorocaba me traz na memória uma boa recordação. Aprendi muito a fazer política aqui. O Crespo nos levava num restaurante, até hoje não esqueço o nome, Miranda. Costela é o nome, não sei nem se tem ainda. Isso faz 18, 19 anos atrás. E muitas reuniões políticas nós fizemos aqui em Sorocaba, na região, procurando organizar e construir o partido político, na época o PFL, hoje Democratas. E é importante a gente relembrar o passado, porque um partido político, um grupo de pessoas não vive apenas do tamanho ou da condição de momento. Ele vive muito da sua história, da coerência da sua história, daquilo que se construiu na sua história. E o nosso partido, Amari, o Democratas, viveu no ano passado muitas dificuldades. Muitos dos nossos companheiros e amigos resolveram seguir outro caminho. E nós ficamos no partido. Ficamos por uma convicção muito grande de que a coerência da nossa permanência faria com que nós conseguiríamos superar aquele momento de dificuldade e conseguir ter ainda um partido forte e pujante no Estado e no Brasil. E aqueles que ficaram como eu, hoje têm a satisfação, Gerão, de dizer que nós acertamos. O Democratas é um partido sólido em São Paulo, são mais de 200 pré-candidatos a prefeito, portanto em mais de 200 cidades. Aqui na região, a última filiação que nós fizemos, no final do prazo, foi a adesão do Fernando, vereador ali de Votorantim, que é o nosso pré-candidato agora na cidade. Portanto, temos mais de 200 pré-candidatos do Estado, temos mais de 60 prefeitos filiados ao partido, 8 deputados estaduais, 4 deputados federais, a parceria com o governador Geraldo Alckmin. Portanto, esses números nos dão a certeza de que nós acertamos na permanência do partido. O partido perdeu sim deputados federais, mas não perdeu a coerência e não perdeu a força e a sua história, que vai sem dúvida nenhuma ser levada em consideração agora nessa eleição. Eu tive a satisfação, até por ser novo, mas talvez ser um dos mais antigos no Democratas, né, de viver essa história e de viver tudo isso que eu estou contando para vocês. No ano passado, no meio desse grande momento, o governador Geraldo Alckmin me convidou para estar ao seu lado, representando o nosso partido no governo. Aceitei esse convite e, passados 10 meses, eu quero dar o testemunho de vocês, não só da parceria que o governador tem com o nosso partido, mas do estímulo e da liberdade que ele nos dá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Para vocês terem uma ideia, do ano passado para cá, nós praticamente triplicamos o orçamento da Secretaria. Isso foi graças aos bons projetos e também à sensibilidade do governador, da importância de apoiar a área social do Estado. Estamos criando o maior programa de combate à miséria do Brasil.
mas não um combate à miséria que vai dar peixe o tempo todo para quem precisa. Um programa que está estruturado para ensinar as pessoas a pescarem. E vai dar sim a ajuda no momento necessário, mas vai dar o suporte para que essas famílias possam caminhar e seguir as suas vidas. Um governo que autorizou na semana passada, Renato, o aumento de repasse aos municípios na área social. Todo mundo sabe que cada vez mais o dinheiro é federalizado e o serviço é municipalizado. O Amari foi deputado federal, eu sou, e nós sabemos que a concentração do dinheiro está em Brasília e a concentração da demanda está na cidade. Então é muito fácil às vezes para o governo colocar investimento no município, mas e o custeio? E o dia a dia? E nós tivemos a sensibilidade, o Geraldo aprovou na semana passada, depois de 10 anos, o aumento de repasse no custeio aos serviços sociais de toda a região, né? Cidades que receberam de 10% a 600% de aumento. E um governo republicano. A conta foi exatamente o número de famílias carentes em cada cidade vezes um valor per capita do piso social. Portanto, aumentamos o recurso para mais de 570 cidades, Crespo, que vão agora ter mais condição de prestar serviço social. O programa de creche, que hoje nós entregamos aqui 28 autorizações para 28 cidades diferentes. Vamos fazer creche em todas as cidades do estado, mas começamos primeiro por aquelas que mais precisam e que menos têm condição de fazer. Portanto, tendo muita justiça na hora da decisão. E eu quero dar esse testemunho porque sei que aqui nós temos muitos companheiros que agora estão próximos a uma eleição municipal. E quando eu cheguei aqui, a primeira pergunta que uma rádio local me fez foi do constrangimento que eu tinha tido de estar num palanque com o PSDB, tendo em vista que o meu partido aqui apoia o PMDB. Eu disse ao repórter que constrangimento nenhum. Nós, que somos de um partido liberal, lutamos muito para termos liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de opção, liberdade de pensamento. E que o governo deve governar para todos, indistintamente de partidos. E hoje nós tivemos vários prefeitos de partidos de oposição ao governador que receberam as creches, receberam tantos outros ações do governo, que não é favor, é serviço, né? Mas que o governo, quando ganha eleição, governa para todos. E no momento da disputa, tem sim os seus partidos, as suas visões de mundo diferentes. E que eu, particularmente, fiquei muito feliz com a decisão do Crespo, que foi soberana, que foi autônoma, na hora em que ele, junto com os companheiros aqui de Sorocaba, escolheu apoiar a candidatura do Renato Amari. Um homem que tem história em Sorocaba e que tem uma folha de serviços prestados para essa cidade e para essa região. Por onde a gente vai, nós sabemos que a história de Sorocaba se divide em antes e depois do Amari. Um homem que trouxe desenvolvimento à cidade, um homem que colocou Sorocaba hoje num patamar em que ela está. E que acumulou experiências na vida, como parlamentar, como prefeito, para, se Deus quiser, voltar à prefeitura a partir do ano que vem, com o apoio de todos nós, inclusive do governador, para que ele realize mais uma vez uma grande obra num novo momento que a cidade está vivendo. Portanto, Amari, para nós é uma satisfação estar ao seu lado, dar a autonomia necessária aos partidos. Durante a campanha todos têm a sua opinião, a sua visão, e se Deus quiser você vai ser prefeito e nós estaremos ao seu lado ajudando na administração aqui de Sorocaba. Isso vale para os nossos companheiros da região, vale para que vocês em cada uma das suas cidades tenham a tranquilidade de escolher o seu caminho. É natural que o Democratas, o PSDB, o PPS são partidos de oposição lá em Brasília ao governo federal, de uma oposição coerente, e em muitas das cidades essa união se repete, mas não necessariamente e não obrigatoriamente. Cada município tem a sua autonomia para decidir o seu futuro. E aquela decisão que o diretório achar melhor tomar em cada cidade terá o nosso apoio, o nosso entusiasmo e o nosso engajamento no período eleitoral. Porque, antes de tudo, o Democratas é um partido solidário, é um partido que aprendeu ao longo do tempo
e não se deixa companheiro ferido em campo de batalha. Nós estaremos ao lado de cada um, nos bons e nos maus momentos. E para encerrar, eu quero dizer que eu tive uma experiência rápida, Amari, o ano passado como deputado federal. Foram 3 meses lá em Brasília até eu me licenciar. E eu vi como é difícil hoje no Brasil fazer oposição. Não uma oposição que critica aquilo que está certo, ou uma oposição que critica sem ler e sem saber aquilo que está criticando, mas uma oposição responsável. Nós estamos vivendo ainda esse momento de nos encontrarmos enquanto oposição. Mas viu o quanto é importante para o Brasil ter uma oposição responsável e que aponta os erros do governo. E sei o como é importante para os municípios e para os estados ter alguém que nos corrija, que nos critica, para que a gente melhore. E não é fácil ser oposição no Brasil. Às vezes é muito mais fácil aderir ao governo e fazer política ao lado do governo. Mas mesmo o valor que tem o governo, tem a oposição. Porque se nós quisermos desenvolver um país por igual, se nós quisermos avançar, nós precisamos de governo e oposição fortes. E o Democratas acho que está cumprindo esse papel muito bem lá em Brasília. Ganhou a eleição, governou. Perdeu a eleição, foi para a oposição. Não existe nada mais claro do que a coerência que um dia será reconhecida por todos os brasileiros. E acho que isso nos dá força agora para dizer que nós somos um partido unidos, menores do que éramos, mas muito maiores nas nossas convicções e na nossa determinação de ajudar o Brasil a se desenvolver e de dar individualmente, seja um vereador, um líder comunitário, um deputado ou um governador, a nossa contribuição para o desenvolvimento do Brasil. É isso que eu espero estar fazendo ao lado de todos vocês no exercício diário que nós fazemos da política. E é isso que eu tenho certeza que nessas eleições, cada um aqui que vai disputar, fará com muita determinação, com muita convicção e jamais perdendo a coerência e esquecendo as nossas origens. Você pode até perder a popularidade na política em alguns momentos, mas jamais pode perder a sua credibilidade. E é a credibilidade que mantém o Democratas firme e forte. E para parodiar um senador de partido, e esses dias fizemos uma grande reunião lá em São Paulo, alguns de vocês estiveram lá no Hotel Renascença, ele brincou que muitos partidos estão dançando na boquinha da garrafa, mas poucos como o DEM e Seguruchan, viu? Um abraço.